Seja bem-vindo ao ECO. Connosco temos o fiscalista Jaime Carvalho Esteves, da Jota Legal, que nos vai, no fundo, explicar a nova medida da baixa do IRS que foi aprovada em Conselho de Ministros pelo Governo de Luís Montenegro. Se conseguir. Se conseguir, faça aos dados que sabemos que são limitados ainda. Primeiro, desmistificar aqui um valor. Afinal, os 1.500 e tal milhões de euros de custo da medida não é bem assim, porque inclui a medida também do governo anterior do PS. Eu penso que foi claro, ou seja, a mensagem tinha sido clara e acho que entendeu quem quis entender, não entendeu quem não quis entender. Portanto, face a 2023, haverá uma redução de IRS a quantificar no final do ano, porque as contas só vão ser feitas depois, mas que se estima, e é uma estimativa apenas, em 1.500 e pouco milhões de euros, que se traduz naturalmente na redução que já foi incluída no Orçamento de Estado aprovado em 2023 para funcionar em 2024, então há um adicional. Quando comparamos aquilo que é expectável cobrar em 24 com o conjunto das alterações do Orçamento e estas que venham a ser aprovadas, face àquilo que eram as tabelas de tributação de IRS em 2023, a redução é de 1.500 milhões de euros à volta desse número. Mas se compararmos a estimativa daquilo que era a expectativa de cobrança em 2024 com as regras do Orçamento de Estado para este ano, face a 2023, a estimativa apontaria para 1.2, 1.3 milhões de euros. Portanto, isso significa que a diferença é o delta, não é? Estamos num jornal económico, o delta aqui são 200 a 300 milhões de euros. E, portanto, quando se diz a redução esperada de 24 face a 23 é de 1.500 milhões, sabendo-se que a redução que já estava esperada, ou que já era esperada em função das alterações que já eram conhecidas, que constam do Orçamento de Estado, foi aprovado e que é público, consta do Diário da República, é de 1.2 a 1.3 milhões de euros, como se diria há uns anos atrás, é fazer as contas, e a diferença é o adicional que a medida permite de poupança na tributação das famílias. Soubemos então que as taxas marginais de todos os escalões, até o oitavo, vão baixar entre 0,5 pontos percentuais, entre 0,25 pontos percentuais e 3 pontos percentuais. 3,5, 4 pontos percentuais, em rigor. Face às taxas atuais. Face às taxas atuais, e entre 3,5, face às taxas atuais, a redução, Sim, claro que... enganei-a, peço desculpa, sim, o 0,25, ou seja, a redução total, tentando recentrar, a redução total vai até o oitavo escalão. O oitavo escalão tem uma redução mais pequena, quase que simbólica, quase uma indicação de presença de 0,25, conhecidamente. A redução mais alta em função desta proposta é de 4 pontos percentuais para o terceiro escalão. Claro que isto compara com não alterações no sexto escalão, penso estar a dizer bem, onde não havia ajustamento, porquanto ele ia só até ao terceiro escalão, até ao quinto escalão, 2,25, passa a ser 3 pontos percentuais no sexto, depois desce para 0,5 e depois desce para 0,25, e portanto no terceiro escalão é onde temos uma versão mais significativa, era 13,5 pontos percentuais, passa a 4 pontos percentuais. Peço que eu tive que recorrer à cábula, porque de facto são muitos números e muito em cima da hora. Exatamente. Relativamente à descida na retenção da fonte, portanto, soubemos que vai ter efeitos retroativos a janeiro. Se passar pelo Parlamento, segundo o Governo, isto poderá ter efeitos a partir de julho. É possível haver esta retroatividade na retenção da fonte? A retroatividade em importes é uma proibição para penalizar o sujeito passivo, que é aquele que paga o imposto, para o beneficiar, obviamente, que todos nós vivemos bem com esse, e o sujeito passivo em concreto até o agradece. Portanto, vamos lá ver. A tributação, sobretudo no que estamos a falar, salários e pensões, e honorários, rendimentos empresariais e profissionais. Portanto, categorias A, B e depois pensões. É uma tributação que é dada no final do ano em função da globalidade dos rendimentos. Não obstante, conforme os rendimentos vão sendo auferidos ao longo do ano, há uma tributação que é, por causa que significa que é provisória, é uma antecipação do imposto que depois vai ser devida final. Portanto, isto significa que
conhecidos os escalões do IRS, são conhecidas as regras, o Governo deve fixar os valores das tabelas práticas das taxas de retenção na fonte que vão provisoriamente incidindo sobre esses rendimentos. Se o regime fiscal é alterado de modo a que a tributação final seja mais reduzida, nada mais natural do que se reduza a tributação provisória, portanto, as taxas de retenção na fonte. Se, por vicissitudes, nomeadamente eleitorais, estas alterações ocorrem a meio do ano, mas vão ter impacto para todo o ano do calendário, também nada mais natural que se tente fazer uma retificação adicional nas retenções na fonte. Dou um exemplo. Uma empresa, por qualquer motivo, engana-se na retenção na fonte, faz uma retenção ao seu trabalhador por excesso. A lei prevê que no mês seguinte possa e deva corrigir esta retenção na fonte para trazer à realidade. Não me pareceria mal que o Governo, que fosse agora aprovada, uma retificação para que depois de aprovado as novas tabelas de IRS, retificada a retenção na fonte a praticar para a frente em função dessas tabelas, no mês de arranque houvesse uma retificação para trás. Agora, parece-me que isso tem que ser feito de modo muito pragmático, sob pena de penalizarmos as empresas, uma vez que os sistemas informáticos de cálculo das retenções na fonte vão ter que ser ajustados para as novas retenções e adicionalmente tenham que ser retificados também para que no primeiro mês houvesse esse acerto. Como a retenção é provisória, parece-me que não viria nada mal ao mundo que houvesse uma regra geral que fosse aplicada transversalmente de 10%, 15%, enfim, o que fosse. Mais uma vez, é fazer as contas de redução que não quisesse ir ao rigor, porque isso são custos desmesurados para as empresas, mas que também que não levasse as famílias a levarem no acumulado uma tributação excessiva, uma vez que, face às novas tabelas, aos novos escalões de IRS, as retenções que estão a ser praticadas já vão ser excessivas. Não é? Sabemos que as retenções na fonte tradicionalmente são excessivas, tem vindo a ser feito um esforço de redução desse excesso de tributação por conta que depois dá lugar aos reembolsos, que são muito simpáticos, sabem muito bem quando são oferidos, mas esquecemos que tiveram uma penalização ao longo do ano. Não é? Portanto, há margem para rever e penso que essa margem também pode ser aproveitada para retificar de alguma forma este excesso de tributação que, em função dos novos escalões, ocorreu durante o ano de 2024. A redução das tabelas de retenção pode ser superior à redução das taxas dos escalões? Pode. É expectável que estejam em linha com estas 0,25 e os 3 a 4. Não é? É expectável que estejam em linha com estas novas taxas. Seria desejável que estivessem ligeiramente acima, uma vez que há folga, há margem e tem havido um excesso que me parece desajustado e, portanto, poderia ser acomodado, baixar mais, e poderia até haver uma redução excepcional no primeiro mês de aplicação das novas retenções na fonte para corrigir o excesso, que aparentemente será de um semestre inteiro, uma vez que das notícias de hoje parece que as novas tabelas de retenção na fonte surgiram só por junho e julho, portanto, antes das férias, o que seria que já agora seria um 16º ou 17º mês em função do excesso de reembolso, não é? Porque aparentemente vai haver uma redução ou uma isenção para prémios de produtividade que espero, não tenho a certeza, poderá até dizer-me se souber que não foi ainda aprovado, mas no Orçamento de Estado para 2024 já há uma isenção de um 15º mês para salários quando correspondam à distribuição de lucros das empresas. Portanto, se houver um aumento da grelha salarial em 5%, até 5 salários, se não me engano, há capacidade para isentar esses também prémios de produtividade, de alguma forma, que se correspondem à distribuição de lucros. Eu espero que este seja um 16º mês, portanto, que se some a esse 15º mês estes prémios de produtividade, que não se confundem com as gratificações, e adicionalmente haja um 17º mês que corresponda a essa retificação das retenções na fonte. Muito obrigada, Jaime Esteves, fiscalista da Jota Legal, no estúdio do ECO, para percebermos melhor a proposta de redução do IRS.